Não foi. Esqueça as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fiques na certeza de que a vida encerra os germes da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Esqueça o lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que lhes enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Esqueça as injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam. Esqueça o azedume e a incompreensão dos adversários e esmera-te a conservar os amigos que te apoiam as tarefas do dia a dia. Esqueça os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e tragédias da humanidade e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Esqueça os fracassos que já te assediaram a existência e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Esqueça as lembranças amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te ergueram na estrada, alguma vez por motivo de euforia ou de plenitudes espirituais. Esqueça as dificuldades que te entravem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, esqueça todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminhos para as bênçãos da luz. Meus amigos e meus irmãos, essa é uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e com essa mensagem de alerta a buscar as coisas que de fato nos trazem alentos para o nosso futuro, pedimos a devida permissão para entrar no lar, no trabalho, na convivência de cada um dos nossos amigos e irmãos que nos dão o prazer de estar conosco nesses breves momentos de reflexão. Sejam todos bem-vindos ao programa Na Terceira Revelação. Meus irmãos, como tem sido feito já habitualmente, a Livraria Oswaldo Cruz, que fica na Rua Alencar Lima, ali na Galeria do Edifício Esperanto, sempre nos auxilia na divulgação do programa e também da doutrina, doando uma literatura espírita, que ao final do programa sempre fazemos o sorteio. Pode-se dar isso fazendo pelo fone 2235-4733, vamos repetir, 2235-4733, deixando apenas o seu nome, o seu telefone. E ao final, no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, faremos então o sorteio dessa literatura espírita. Uma vez mais, não podemos deixar passar em branco, até pela satisfação de estarmos dando o nosso melhor. Talvez não seja o melhor, mas com certeza o nosso melhor. Agradecer a audiência que tem tido o nosso programa, a receptividade no nosso meio e também naqueles que nos prestigiam, seja na curiosidade, na necessidade de abastecer os conceitos verdadeiros, com a sua audiência no nosso programa. Agradecemos muito, meus amigos, e esperamos sinceramente estar correspondendo de certa forma à expectativa. Esse programa tem como base central falar da divulgação da doutrina cristã, em caso específico da doutrina espírita, que é embasada nos ensinamentos do Cristo. Também constitui essa finalidade a desmistificação, quer dizer, destruir o caráter místico ou misterioso, que não se dá segundo as leis naturais, ao sobrenatural, que nada tem a ver com a doutrina espírita, porque dentro dela tudo se explica, tudo se chega a uma conclusão lógica, apurada a razão e a aplicação na nossa verdade. Essa verdade nas quais nós nos estamos nos referindo é a verdade eterna. Não essa verdade que muitos apregoam, a vida primeira como primeira, única e última, que é a vida da matéria. É necessário que nós compreendamos a nossa eternidade diante de tudo aquilo que no momento nos é oferecido como oportunidade de evolução. E a doutrina espírita, então, nos dá essa esperança de que dias melhores com certeza virão. E para que nós façamos por merecer por dias melhores, se é que já não os temos, nos é facultada uma outra vida. E nessa vida realizaremos
segundo os desígnios de Deus e de Jesus, para que sejamos felizes, todos os nossos anseios, as nossas propostas, as nossas esperanças para sermos felizes como Cristo nos prometeu. Então, meus amigos e meus irmãos, felizes com a oportunidade de trabalhar no apostolado da doutrina espírita, mais uma vez convidamos o nosso querido irmão Alcindo Campos Teixeira, que nos auxilia nessa tarefa de divulgação das verdades do Cristo, para que dê o seu boa tarde e automaticamente logo após comece a falar da programação das nossas instituições espíritas ADESA. Boa tarde, queridos telespectadores. Depois dessa dissertação que nos trouxe o Antônio, muito importante, sobre os propósitos, sobre as realidades que nós vivenciamos, é muito importante que nós entendamos, e a doutrina pede que nós entendamos, que nós saibamos, que nós conheçamos aquilo que nós estamos professando, aquilo que nós estamos vivenciando. Portanto, é muito importante que nós tenhamos a possibilidade de entendermos, de sabermos e, acima de tudo, seguirmos o que de melhor está sendo mostrado, está sendo trazido. Quanta coisa boa tem sido mostrada, tem sido trazida e que muitas vezes nós não observamos, não chegamos à conclusão. Portanto, vamos seguir, vamos lutar e vamos buscar, acima de tudo, o entendimento e o conhecimento de tudo. Teremos no Núcleo Espírita do Retiro, lá na rua Hans Britzen, 235, na comunidade do Alemão, reunião pública terça-feira, às 20 horas, palestra com Marcelo Furtado, no tema capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Núcleo Espírita da Posse, na quinta-feira, na União Indústria 33473, teremos palestra com Diogo Fernandes Ecarte, falando sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Estrada União Indústria 13291A, sexta-feira, reunião pública com Mauro Henrique, tema livre. O Mauro que trará o tema para nós. Com você. Bem, meus irmãos, uma filosofia de vida é muito importante na nossa condução. Falando da nossa doutrina, como espíritos reencarnantes, estamos novamente em mais uma oportunidade que nos é dada pelo planejamento espiritual divino, para que nós possamos então sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Paulo era muito feliz, Paulo de Tarso, quando dizia que é preciso que nasça um homem novo dentro de um homem velho, portanto que nós façamos melhor do que quando nós aqui chegamos. Mas para isso precisamos ter certos conceitos, abraçar certos ensinamentos que nos levem justamente a transformar em realidade essa proposta que trazemos ao reencarnar. Isso chama-se filosofia de vida. Existe uma música muito famosa que eu agora não vou nem fazer cantar, porque não seria justo para com os nossos telespectadores, mas posso citar o título, chama-se É Preciso Saber Viver, cantada pelos Titãs, música composta pelo Roberto Carlos. E essa filosofia, É Preciso Saber Viver, ela se enquadra na nossa realidade. De fato, nós estamos de volta ao planeta, a esta condição reencarnatória, para aprender a viver. Por isso é muito importante que nós abracemos essa causa como proposta de vida, para que possamos dar conta dessa realidade que nos envolve. É preciso que nós nos transformemos. E para isso precisamos adotar uma certa filosofia de vida. Quando nós falamos nisso, nós nos referimos como filosofia, que é um indivíduo que busca o conhecimento de si mesmo. A filosofia pode ser definida como análise racional do significado da existência humana, divina e coletivamente, com base na compreensão do eu como espírito. Como a gente pode perceber nessa literatura que acabamos de descrever, é muito importante que o conhecimento venha até nós, para que nós possamos então, em se esforçando para colocar em prática, cumprirmos a nossa promessa reencarnatória. Portanto, o conhecimento é fundamental. E esta filosofia, pensamos nós que nós precisamos abraçar. Até por questão de lógica, que é um dos assuntos que nós vamos hoje comentar, não se consegue modificar aquilo que não se conhece.
Portanto, meus amigos e meus irmãos, vamos hoje entrar em 3 assuntos que são, na nossa ótica, fundamentais para a gente abraçar essa causa e aproveitar da melhor maneira que nós pudermos a oportunidade que nos é concedida. Estamos nos referindo a esse tríplice aspecto: razão, lógica e justiça. E embasado nisso, como filosofia de vida, é que nós vamos hoje então conduzir esse programa, esperando que de fato nós consigamos atingir os objetivos, que é levar conhecimento aos nossos amigos e irmãos que nesse momento nos dão a satisfação de nos ouvir e de nos visualizar. Para falar sobre a razão, nós precisamos falar de um filósofo que esteve entre nós em 1596 na França. Me refiro a René Descartes. Entre 2 ensinamentos que ele nos deixou, entre tantos como filósofo, 3 deles nos levam a essa conclusão da busca da razão. E ele dizia: quase nunca confio nos primeiros pensamentos que me vêm à mente. Ou seja, quando os pensamentos vinham, ele compreendia que passavam de pensamentos, mas que requeria análises. Muitas vezes, prossegue ele num outro ensinamento, as coisas me parecem verdadeiras, mas quando comecei a concebê-las, tornaram-se falsas, quando então quis colocá-las sobre o papel. Então, tudo aquilo que ele absorvia, as ideias, ele se preocupava em colocar no papel e analisá-las para ver se elas faziam sentido. Mais uma vez está embutido aí a razão, procurando a razão do ensinamento. E termina ele, nesse outro ensinamento: basta juizar bem para fazer bem e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos então o nosso melhor. É a conclusão, né, os amigos? Colocado no papel, buscando os fundamentos segundo os conhecimentos. Buscava Descartes e nos recomenda que façamos o mesmo, procurar a razão pela qual nos fornece elementos para tomarmos uma atitude, seja por palavras, seja por ações, seja até para disciplinar o próprio pensamento. Então, aliás, o Antônio, uma coisa muito importante, no momento que nós estamos vivenciando, você está tocando um ponto que é extremamente necessário, que nós nos mantenhamos atentos a essa situação. Vivemos um momento muito triste no país, com 2 tragédias muito grandes, que poderiam e deveriam ter sido evitadas se houvesse a razão, se houvesse o bom senso, que é talvez a principal doutrina militar que se conhece, é o bom senso. Aliás, isso é até motivo de um pouco de pilhéria quando se fala bom senso em doutrina militar, mas realmente é fato. Nós precisamos ter o bom senso acima de tudo, para que nós possamos modificar as coisas que são modificáveis. Essas 2 tragédias recentíssimas, nós chegamos à conclusão do seguinte: se houvesse razão, não teriam acontecido, Antônio. É a busca dos fundamentos, analisar as questões com profundidade e tomar as atitudes embasadas na conclusão que se chega. É o que nós vamos falar ainda há pouco, levando-nos à lógica da busca da razão. É isso que mais ou menos talvez você esteja se referindo. Exato. E uma coisa importante, nós precisamos, acima de tudo, de evitarmos essas situações com ações simples de entendimento, de busca de conhecimento. Porque se o conhecimento existe, vamos buscá-lo, Antônio. É fato, a tua colocação é muito pertinente, em especial para o momento que estamos vivendo aqui no nosso país. O que se concebe, Alcindo, amigos telespectadores, e facilmente com esse raciocínio a gente chega a uma conclusão, pelo menos nesse quesito, falaremos disso com mais profundidade mais adiante, é que hoje tudo se faz sem que se busque fundamento e analise as consequências. Ou seja, ainda está dentro de nós os instintos e os impulsos que não fazem mais parte do nosso raciocínio, do momento em que nós vivemos. Vamos ver, depois a gente vê como é que fica. Não é mais assim. Hoje tudo tem que ser analisado e o conhecimento entra, então, como parte fundamental para que se tome a decisão correta, seja em qualquer aspecto da vida. Vejamos, razão é a capacidade que possui a mente de chegar a conclusões. É o que acabamos de ouvir na voz do Alcindo. A razão permite identificar e operar conceitos através dos ensinamentos, de resolver problemas, de encontrar
coerência ou contradição. Ou seja, há necessidade de analisar com profundidade as ações e o que se fala. A razão inclui raciocinar, compreender, ponderar, julgar, agir positivamente ou negativamente. Aliás, Antônio, é muito importante que nós tiremos as lições necessárias dos fatos existentes, porquanto, quando nós verificamos determinadas situações, se nós tivéssemos tido a atenção devida, se tivéssemos analisado friamente, buscado o conhecimento, o fato não ocorreria. Você, como homem ligado extremamente a essa a parte que eu vou citar, sabe muito bem que eletricamente nós não podemos usar um fio de determinada grossura aonde temos uma carga muito forte. Onde a carga é forte, o fio tem que comportar aquela parte, aquela força. Então, o que é necessário para não acontecer uma tragédia? Conhecimento, busca, entendimento, acima de tudo. Ouvirmos quem sabe. Esse fator é fundamental, Antônio, para a evolução de todos nós. Não podemos esquecer esse momento, porque, se Deus permite esse tipo de acontecimentos, temos que buscar todas as possibilidades de entendermos e não deixarmos repetir. Então a gente observa que a razão, ela caminha para e passo com o acerto. Sim, sem dúvida. Para que se acertar, é preciso que a gente chegue à conclusão de. Então a palavra razão, para a gente concluir aqui a nosso pequeno conclusivo, a razão vem do latim rationem, que significa, isso lá atrás, medida, regra, que gera determinação correta no que se pensa, faz ou fala. Em conclusão, a razão é a apuração dos fatos, dos acontecimentos e das ações. Ela é embasada no verdadeiro conhecimento adquirido. Então nós não estamos falando nada aqui que não seja bastante compreensivo. Desde 1857, nós da doutrina espírita apregoamos isso, quando Kardec veio fazer a codificação da doutrina espírita. Através dessa questão do raciocinar, nos é sugerido que nós nos esforcemos na direção de superar instintos e impulsos e que venhamos a usar sempre a razão antes dos nossos atos e antes dos nossos questionamentos. Estou recebendo aqui um recadinho aqui. Eu posso citar isso ao ar, meu caro Tom? A nossa querida amiga Robertina Costa diz, e nós agradecemos: estou adorando o programa. Sou de Areal assistindo pelo Face. Minha irmã, é um orgulho, é uma satisfação muito grande sabermos que nós estamos sendo úteis em alguma questão. Meus amigos, nós temos que fazer um pequeno intervalo, pedindo a vocês que estejam conosco e que no finalzinho, com certeza, nós vamos sair daqui um pouco mais abastecidos no nosso embornal espiritual. Ó, pequenos minutinhos e já estaremos de volta, meus amigos e nossos irmãos.
material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. De volta com o segundo bloco no programa Na Terceira Revelação. Agradecendo a audiência dos nossos amigos e irmãos, esperando, como sempre, corresponder à expectativa. Meus amigos, temos ao final do nosso programa, no terceiro e último bloco, o sorteio de um livro espírita, que é gentilmente cedido pela Livraria Oswaldo Cruz, que fica na galeria do Edifício Esperanto. Isso pode ser feito pelo telefone 2235-4733, está passando na nossa tela, 2235-4733, deixando o seu nome, o seu telefone, e ao final também nós faremos o sorteio. Alguém que quiser se comunicar conosco, sugerindo alguma sugestão para poder melhorar a nossa forma de comunicar, para fazer alguma crítica, algum comentário, podemos fazê-lo no ar ou podemos fazê-lo no próximo programa. Meu irmão Alcindo, por favor, temos mais 2 representações espíritas e suas programações. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, lá na Marciano Magalhães 339, no Morém. Quinta-feira teremos às 20 horas reunião pública com Silvio Carlos Schmidt. Motivos para a resignação será o tema da palestra que o Silvio nos trará. Também teremos com Enir Sattler no domingo A Luz do Perdão. Dia 18, 20 horas com William Mendes, Reforma Íntima. E dia 19 às 15 horas com Aline Gal, Saber Doar. Vocês vejam que nós temos várias reuniões com temas diversos e trazendo, evidentemente, uma série de consolos e de informações tão importantes para todos nós. O Centro Espírita João Batista, Rua Silva Jardim, 412, aqui no centro da cidade, comemora 94 anos de fundação. A partir das 12h30 teremos um almoço fraterno, exposição de fotos, momento musical, vídeos, poesias e palestra com Serafim Costa, lá do Rio de Janeiro. E um detalhe interessante, talvez o Antônio possa até confirmar: o almoço no João Batista é muito bom. Isso eu não discuto, pelo amor de Deus. Você que é um assíduo frequentador, por isso você falou com tanta propriedade. É a festa do João Batista, meus irmãos,
do que nós mandamos aqui um abraço para o Luiz e para a Cristina, que até recentemente estiveram conosco aqui, é nesse domingo agora, a partir das 12h30, comemorando só 94 anos de existência. Eu gostaria de fazer também um comentário, porque temos aqui uma pessoa muito querida que está voltando a usar os tribunos da doutrina espírita para expressar os seus conhecimentos depois de um período de enfermidade, felizmente breve. Estamos mandando um abraço para o nosso querido Silvio Carlos Schmidt, que tenha um breve regresso, que nós possamos novamente ter a felicidade de conviver com esse amigo tão querido nosso, que mais uma vez volta à atividade. Os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, hão de lembrar que no início do nosso programa dissemos que iremos trabalhar sobre esse tríplice aspecto: razão, lógica e justiça, que é uma medida de finalidade, de filosofia de vida, no qual nós nos atrevemos a recomendar. Falamos em primeiro lugar da razão e agora vamos nos referir à lógica. Trata das formas do pensamento em geral, é das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não, maneira rigorosa de raciocinar. A lógica examina em geral as formas que o argumento podem tomar, quais dessas formas são válidas e quais são, por engano ou aparência, erradas, ou seja, erradas ou certas na conclusão da apuração dos fatos, dos acontecimentos e das ações. Em suma, a razão é a busca dos ensinamentos, nós vamos para essas ordens, é a busca daquilo que vamos de fato e está à nossa disposição para que venhamos a tomar uma atitude. Talvez as alternativas que a razão nos mostre seja mais do que uma. Uma vez chegada à conclusão, nós chegamos então à lógica. E Aristóteles, aproveitando mais um filósofo que nasceu na Grécia em 384 a.C., dizia que a característica de uma alma educada é saber acolher um pensamento sem aceitá-lo. Pode parecer uma contradição, mas os pensamentos vêm, e espiritualmente, inclusive, nós sabemos, vêm de diversas fontes e de diversas orientações. Portanto, é preciso que se pese o que vem desse pensamento, é o que ele recomendava. Novamente, chama a atenção dos amigos. Em 384 a.C., Aristóteles, que foi discípulo de Platão, já nos recomendava que nós analisássemos os pensamentos antes de tomá-lo como verdade. E depois ele prossegue: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Quanta sabedoria nesse raciocínio! Mas se nós usarmos, como dissemos anteriormente, o instinto e o impulso, nós não vamos parar para pensar, não vamos buscar a razão e não vamos a tomar a atitude, que é a lógica da apuração da razão. Corremos muito mais o risco de errarmos do que acertarmos. Então, mais uma vez, razão e lógica caminham juntos. O Alcindo já está aqui me fazendo dedinho que ele tem assunto na ponta da língua para aumentar essa questão. Ô Antônio, uma filosofia que eu conheci, muito interessante, que dizia o seguinte: quando você tem que tomar uma ação, uma atitude, você pergunta como vamos, quando vamos e por onde vamos. Como vamos, a maneira que nós vamos usar para nos deslocar. Quando vamos, a hora certa de irmos. E por onde vamos é o caminho melhor possível. É o caminho que seja indicado a isso. É uma colocação assim muito simplória, mas vejam bem, é absolutamente dentro do que diz a lógica. A lógica nos mostra esse fato. E se nós utilizarmos, muitas vezes nós não iremos para o lugar que não devemos ir. Eu volto a lembrar dessa tragédia recente, de que nós vemos um veículo manobrando, virando, indo para um lado, para o outro, e não indo para lugar nenhum e sendo arrastado. Se ele tivesse deixado o veículo e seguido a pé, subiria uma elevação e ficaria longe da barragem, longe da lama que descia. Então faltou o quê? Faltou a lógica necessária para isso. Em que pese que temos de entender que muitas vezes o momento nos torna difícil essa tal lógica, né? É uma coisa difícil, sim,
mas é necessário que nós tenhamos na nossa cabeça, sempre pensando em agirmos dessa forma. Quando você fala na lógica, e eu acho que logicamente nós caminhamos por esse raciocínio, a lógica ela nos induz a nos comportarmos de uma maneira lógica dentro de uma determinada situação. Portanto, isso inclui outras atitudes que a busca da razão e a prática da lógica nos leva a tomar. Num caso como esse, de que você se referiu, é óbvio que só sabe o calo onde dói aquele que o tem, né? Porque na hora as pessoas às vezes se aturdem, mas se manter a serenidade, a calma, a tranquilidade, buscando fundamentos interiores de como se comportar nesta ou naquela situação, logicamente que nós teremos atitudes que não mais vão corresponder àquilo que citamos também anteriormente, que é o impulso e o instinto. Vai ter um pensamento educado a conduzir-nos numa certa direção. Pode haver equívoco? Obviamente que pode, porque às vezes a gente se aturde, a gente não mantém um controle equilibrado tal qual recomendasse aquele momento. O que se diz popularmente, cada um vai se comportar de uma forma, de uma maneira, diante desta ou daquela questão, que vai muito do seu interior, da sua forma de ver, da experiência pela qual já passou. Lógico que aquele que já viveu um momento desagradável, diante de um momento da mesma natureza, há de ter um comportamento experiente, muito mais calmo, equilibrado, sereno, como nós acabamos de dizer. Mas é importante que nós usemos aquela experiência poder dar-se-á o apelido de razão. É algo que ficou marcado e que naquele momento, por aquela experiência, nos leva a uma atitude lógica, que faz com que a gente tome esta ou aquela direção. Aliás, Antônio, você trouxe uma colocação muito interessante. O ignorante afirma. Ele não tem certeza, ele não conhece, mas ele afirma. O sábio duvida, porque ele sabe que não sabe nada, sabe apenas aquilo que já se conhece e tem que chegar às conclusões novas. Mas o sensato é o que reflete todas as vertentes que são colocadas à sua mão. E diz mais aqui, da tua colocação aqui é muito boa, é coerência, é raciocínio conclusivo. Então nós juntamos tudo para a conclusão. Não há dúvida. Exato. Aí resta uma atitude, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Sim, porque a atitude é fundamental. Que leva a isso. Não adianta você saber, não adianta você conhecer, não adianta nada se você não tomar atitude. Existe uma frase que você comentando me vem novamente ao raciocínio, que diz assim, a inteligência sem prática é adorno, a sabedoria sem prática é adorno de uma inteligência fértil. Então, quando você adquire a sabedoria, se você não a usa, ela é só um enfeite. Ela não te serve para nada, a não ser aumentar o teu potencial de intelectualidade. E, obviamente, que isso vai nos levar a um raciocínio que a gente não gosta. A vaidade, a arrogância, a prepotência, a intolerância, ao orgulho, né? De saber. No entanto, sábio é aquele que pega a sabedoria e a coloca em movimento. Talvez você vai me permitir usar um termo muito interessante. A fé sem obras é morta. Então você vê, é muito conclusivo. Você pode ter a maior fé do mundo, se você não fizer, não vai adiantar nada. Eu costumo dizer, aonde a gente fala, e talvez aqui no programa já tenha dito isso, mas se não o disse, vou dizer pela primeira vez. Eu fui convidado pela doutrina espírita, ou melhor, dizem que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu não sei julgar isso, porque na carne estou não enxergando essa realidade. Vim para a doutrina aos 40 anos de idade. Hoje tenho um pouquinho mais, 66 anos, são 26 anos de doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, à medida que a gente caminhou, buscando os ensinamentos, e mesmo se autoconvencer de que se você estava no caminho correto, que é necessário você analisar se você está caminhando corretamente, olhar por alguém caminhando. Não é porque alguém ouve, alguém fala. Você tem que chegar à conclusão que aí você caminha com firmeza. Isso chama-se fé, que você acabou de comentar. E quando vim para a doutrina espírita, depois de um certo tempo, me preocupando em estudar, em buscar esclarecer-se algo que estava oculto, que depois um pouquinho veio à tona, né? Eu sempre dizia e continuo dizendo que na doutrina espírita, para mim, ela é igual a 2 mais 2 igual a 4. Essa é a lógica.
Ela me convence em tudo pela lógica com que ela explica as questões. E isso nos leva a caminhar com segurança, a ponto hoje de estar aqui, não sei se representando bem ou de forma mediana, mal com certeza não, porque a minha intenção não é essa, a própria doutrina espírita recomendando essa ou aquela atitude. Aconselhando não, porque isso é algo muito mais grave. Mas dizendo, gente, olha, estamos distribuindo alguns ensinamentos que nós pedimos aos amigos, e isso nós vamos falar no terceiro bloco, que busquem a razão do que é dito, que depois de chegado à busca dessa razão, pegue a lógica, que é a conclusão, e a coloque então em ação, que é a justiça. E dentro dito, nós temos que fazer mais um pequeno e último intervalo, onde no nosso último bloco vamos falar então na conclusão desse tríplice aspecto: razão, lógica e finalmente a justiça, que é a ação em si daquilo então que nós achamos lógico praticar. Meus amigos, mais um tempinho, vamos tomar um pouquinho de água para molhar a nossa palavra e rapidinho estaremos de volta. Mais um momentinho só e já já estaremos de volta com o terceiro e último bloco do programa na terceira revelação. Que tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos.
De volta, meus amigos, com o terceiro e último bloco do programa Na Terceira Revelação. Falar da nossa alegria eu acho indispensável, porque o nosso semblante é de muita satisfação poder estar no convívio dos irmãos que assim nos permitem. Voltamos a falar do nosso livro, que é uma gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, que pode ser feito pelo telefone 2235-4733, 2235-4733, deixando o nome e o telefone. Dissemos no intervalo anterior que poderíamos receber críticas, comentários, enfim, sugestões. E ao nosso irmão Evanir, que nos assiste todas as terças-feiras, meu irmão, a sua solicitação foi aceita. Queria lhe mostrar aqui para o público, acabamos de adotar a sua sugestão. Temos aqui um potezinho de cristal, onde todos os nomes dos amigos e irmãos que nos contactam para o sorteio de livro está aqui. A mais transparência possível. Obrigado pela crítica e sinta-se inteiramente à vontade para fazê-la. Irmãos, para concluir o assunto lógica, no livro Estude Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele diz que a lógica é a razão em si mesma, em torno de situações, pessoas e coisas. Fora dela, a paixão é capaz de gerar o erro à conta do sentimento, mas é mesmo. Quando nós fechamos as nossas portas à razão e à lógica, damos ênfase, damos prazer de que se manifeste a nossa paixão. E paixão é algo sem controle, não é guiado pela razão. A conclusão lógica é que depois de passada pelo crivo da razão, a lógica é sempre considerada uma ação justa, da forma com que foi criada. Alcindo, finalmente nós temos no nosso terceiro e último bloco mais uma IEA com a sua programação. Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, lá na Manuel Pimentel 120, no Quissamã. Dia 12, terça-feira, 19h50, reunião pública com Francisco Silva. O tema é Hora de Agir, Ama e Trabalha. Dia 14, quinta-feira, 15h30, reunião pública com Valcir Gonçalves. Tema capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E no dia 17, domingo, 18h50, reunião pública com Valcir Gonçalves, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Entramos então, nossos amigos, nossos irmãos, me perdoe a liberdade de dizer assim, irmãos, porque somos todos filhos de Deus e somos amigos porque participamos de uma filosofia da qual a fraternidade é algo que é característico. Fora dessa fraternidade, a gente de fato vamos nos considerar pessoas estranhas e os ensinamentos nos aproximam. Dissemos no início que hoje adotaríamos o programa sugerindo filosofia de vida, de bem viver. Como diria Roberto Carlos e os Titãs, é preciso saber viver em sua música. E dissemos que esse programa se embasaria no tríplice aspecto da razão, da lógica e da justiça, exatamente nesta sequência, que me leva inclusive a entender e talvez não, com certeza lembrar de um ensinamento de Sócrates, 469 a.C., quando ele dizia: homem, conheça a ti mesmo, e depois, homem, vença a ti mesmo. Se nós pegarmos a razão, a lógica e a justiça, nós vamos verificar que está enquadrado dentro desse raciocínio que Sócrates, lá em 469, antes da vinda do Cristo, já pregava. A justiça, falávamos ainda há pouco de Sócrates, e agora vamos falar de Platão, que foi um dos seus discípulos, que nascido em Atenas em 428 a.C., ele associava a justiça aos valores morais, ao conceito do que é justo, que é aquele que se comporta de acordo com a lei. Ou seja, ele se age de acordo com o patrimônio intelectual que ele adquire no caminho da verdade e procura usá-lo constantemente. Então, daqui para frente, esse que está embasado em razão e lógica, ele sempre procurará pautar a sua fala e as suas ações naquilo que ele adquiriu como conhecimento e o considera como verdadeiro. Então é preciso que antes que isso aconteça, dê-se um tempinho. Diz-se popularmente que se precisa, antes de falar e fazer, contar até 10, para que o espírito possa buscar dentro dele os conhecimentos que lá estão armazenados. E assim
a agir dentro da mais absoluta justiça. O justo é aquele que é conforme a justiça, que é igual à equidade, à igualdade e à razão. É aquele que age e vive segundo as normas da justiça e da moral. Essa fonte é do nosso dicionário brasileiro. Dentro desse raciocínio, a gente está fazendo um sorriso um pouco sarcástico, porque a gente entende de que é exatamente isso que a grande maioria da humanidade necessita. Viver dentro das normas da justiça e da moral. Jesus, na sua última vinda até nós, e lá se vão 2019 anos, segundo o calendário católico, dizia: não faça para o próximo aquilo que não quer para si. Isso é justiça, isso é viver dentro da moral. Portanto, a moral, ela anda par e passo com a justiça. Quem não é moralizado não está sendo justo e ao mesmo tempo está sendo egoísta e orgulhoso. Veja quanto mal causa nós não agimos de acordo com os ensinamentos. A doutrina espírita, por exemplo, nos farta de compreensão através dos ensinos que distribui. Mas não basta pegar os ensinos e guardá-los. É como alguém que amanhã, tomara que seja algum dos que estão conosco nesse momento nos prestigiando, ganha uma fortuna na loteria e com receio de não usar ou usar mal, guarda debaixo do colchão. Tem algo bastante potencial à sua disposição e não usa. Assim são os ensinamentos. Guardá-los é abrir mão de uma possibilidade de usar bem aquele patrimônio adquirido. E com a convicção de que razão e justiça andam para a passo, será sempre justo nas suas ações, nas suas palavras, disciplinando os próprios pensamentos. Preciso pegar a opinião do Alcindo, que certamente, desculpe, eu vou brincar popularmente, está com a linguinha coçando dentro da boca para poder colocar o seu ponto de vista. Com certeza, Antônio, nós precisamos, acima de tudo, de estarmos equilibrados em tudo que nós estamos fazendo. A grande realidade é que a grande maioria dos problemas não seriam problemas se eles tivessem sido analisados friamente à luz da razão, à luz do bom senso, à luz de tudo que nós temos e podemos utilizar. Está à nossa mercê utilizarmos. Não é necessário grandes conhecimentos acadêmicos para termos esse definitivo e importante bom senso. Isso, eu volto a te dizer, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Quantas coisas nós convivemos todos os dias e vemos que poderiam ser evitadas, que poderiam ser minimizadas ou que poderiam trazer grande evolução para todos nós. A grande realidade é que nós muitas vezes deixamos de aproveitar aquilo que poderíamos aproveitar, que está à nossa disposição e nós não fazemos. Isso vai de todos os campos, isso vai desde a alimentação, a vestimenta, o ensino, o conhecimento e a evolução. Nós precisamos, acima de tudo, de buscar essa evolução para todos nós, porquanto a doutrina nos ensina muito bem isso. Podemos e devemos progredir, mas como? Estudando, verificando, entendendo. Você talvez concorde comigo, em algum momento você viu na doutrina dizer é isso? Não. Estude, veja, analisa e você vai chegar à conclusão de que é isso. Essa é uma das filosofias da doutrina espírita. Ela não tem a pretensão de fazer prosélitos e muito mesmo de criar proselitismo. Ou seja, os ensinamentos são distribuídos, mas fundamentalmente se baseiam, se praticados ou não, na lei do livre-arbítrio. Podemos fazê-lo ou não. Dizer que a doutrina espírita é a melhor seria muita pretensão da nossa parte. Ela apenas se preocupa em distribuir a verdade que no momento, nos requer. Nós temos dito, e é muito importante que nós dissemos isso, nós respeitamos profundamente todas as crenças religiosas, com certeza, todas as doutrinas. Evidentemente que dentro delas, como também há dentro da doutrina espírita, não há como negar, a própria razão nos leva a pensar assim, que é constituída de homens. Não a doutrina, mas a sua formação ideológica, ela sofre essas pequenas inconstâncias provocadas pelas inconstâncias dos homens
que a compõem. Então há distorções comportamentais em todas elas. Então nós respeitamos profundamente todas as doutrinas. Por que dissemos isso? Vamos encontrar na doutrina católica alguma coisa que diz em relação à justiça que nos cabe aproveitar aqui e citar. Segundo a doutrina católica, a justiça é uma das 4 virtudes cardinais, derivadas dos ensinos de Platão e adaptadas por Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São elas: a prudência, e eu peço aos amigos que a gente veja que, embora de denominações religiosas diferentes, há uma coerência nos ensinamentos que se tornam então universais. A prudência recomenda a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem. A razão está aí. A justiça é a constante e firme vontade de ser justo. A fortaleza, que é a terceira virtude cardinal, assegura firmeza nas dificuldades e na constância da procura do bem. E por último, a temperança, que é a moderação, que controla as imperfeições, os instintos e os impulsos inferiores, que nada mais é a ação justa, reconhecendo que é preciso usar razão, lógica e ação através da justiça. Portanto, meus irmãos, em conclusão, agir com justiça é empregar o conhecimento de causa, que é a razão. É empregar a atitude correta, que é a lógica, em todos os pensamentos, atos e palavras, que, consequentemente, se nós tivermos o cuidado e usar os conhecimentos verdadeiros adquiridos, as nossas ações daqui para frente serão muito justas. Me vem à mente, agora, evidentemente, que não há comparação a fazer, porque há uma grandeza da qual, no momento, nós não podemos alcançar, que Jesus, depois de instruir todos os seus discípulos, que passaram então a ser apóstolos, preparados para que pudessem dar continuidade aos seus ensinamentos e todas aquelas ações, os recomendou da seguinte forma, e peço aos amigos então que encontremos nesse raciocínio de Jesus a razão, a lógica e a justiça. E ele disse a eles assim, entre outras coisas, é lógico, e daqui para frente que seja para vós sim, sim, não, não. Alcindo. Antônio, realmente as colocações tuas são absolutamente compatíveis com tudo aquilo que nós estamos vivenciando e entendendo no momento presente. Nós estamos terminando, estamos chegando ao final. Eu gostaria de, apesar de relutante em termos, mas de falar um pouquinho sobre a razão e o bom senso que tão necessários são para a nossa vida. Vivenciamos agora 2 grandes tragédias que nos mostram absolutamente, claramente, o quanto de responsabilidade nós temos. A tragédia de Mariana, essa tragédia de Brumadinho, são tragédias que, na realidade, são absolutamente evitáveis. Nós não podemos acreditar no que poderá ser, não. Nós temos que acreditar na razão. A razão, o bom senso, é fundamental para que esses fatos não venham a se ocorrer novamente. Talvez a perda de vidas tão grande e o desespero tão grande de não saber nem o que ocorreu com vários e vários moradores daquela região venham nos trazer ensinamentos maiores. É possível que a ganância, é possível que a intemperança, é possível que a falta de escrúpulo até mesmo tenham trazido esse momento tão trágico lá naquela região mineira, que é uma região tão especial e que tanto traz de favorecimento ao nosso país, à nossa necessidade. É preciso que nós raciocinemos sobre isso com muito cuidado, com muita tranquilidade e hajamos da forma devida. Ninguém está pedindo punições excessivas, não. Estamos apenas sugerindo e pedindo e solicitando que nós tenhamos, acima de tudo, cuidado. Quantas barragens existem e que situação elas existem? Vamos pensar, vamos analisar esse momento tão difícil e tão assustador para todos nós. Por outro lado,
também vemos essa tragédia ocorrida no Rio de Janeiro, que precisa de ser observada. Nós temos que entender que lidamos com forças absolutamente controláveis. A energia elétrica, por exemplo, ela é absolutamente controlável, porém, mal feita, mal administrável, ela vai causar tragédias enormes. O momento é de reflexão, o momento é de pensarmos e de analisarmos, de lembrarmos, Antônio, a nossa doutrina, que acima de tudo fala na razão, fala na lógica e fala no bom senso. Eu lamento dizer isso, mas é uma realidade, talvez um desabafo, que nós precisamos de lutar para que nossas famílias e nossos seguidores, aqueles que virão depois de nós, não sofram essas consequências tão trágicas. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas em conclusão ao assunto que hoje nós trouxemos, esperamos que tenha sido, ainda que modestamente, de certa forma útil a todos aqueles que conviveram nesse espaço de tempo. Mas em conclusão dizemos que é fundamental o conhecimento da verdade. É fundamental então, depois de conhecer, a apuração dessa verdade, ver se de fato ela corresponde à nossa expectativa interior. Evidentemente que depois dessa apuração, há necessidade de chegar à conclusão da verdade. E depois de feito esta conclusão, aplicar a verdade na nossa vida. Isso chama-se razão, lógica e justiça. Esse tríplice aspecto que hoje, então, debatemos bastante para que adotemos como filosofia de vida. Nós temos aqui, meus irmãos, hoje o sorteio do livro a fazer e nós vamos pedir ao meu irmão Alcindo, vou pedir à nossa técnica que tenha condições de focalizar. Alcindo, faz favor. Lá se foi. Sem olhar, viu? Não olhei para dentro do pote. Vamos então chegar à conclusão. Estamos abrindo o papelzinho, muito bem dobrado, por sinal. Aliás, a nossa técnica é de uma cuidado especial, maneira de agir. Nós temos aqui Evanir Bezerra. Não, Evanir parece Bezerra mesmo. 2237-5824. Muito bem. Será que foi Evanir que reclamou? Olha, Evanir, os céus te ouviram, Evanir. Vocês viram bem, eu peguei, Evanir? Não observei nada, foi no pote, porque agora usaremos esse pote sempre. Sabe o que eu acho? É que daqui para frente as críticas vão chover com o objetivo de ganhar o livro. Mas que o façam, nós vamos conseguir mais literaturas espíritas. Meus irmãos, este programa vai ao ar sempre ao vivo, às terças-feiras, às 16 horas. Temos uma reprise às sextas-feiras, às 17, e hoje fomos premiados com a excelente notícia de que também teremos uma reprise aos domingos, às 17 horas também, no que nós agradecemos aí a emissora por esse carinho. Existem alguns horários aleatórios em que a emissora coloca o programa, em que não há um horário definido. Podemos também fazer esse acesso ao nosso programa pelo Facebook, digitando TVI 19, e agora também pelo YouTube, digitando TVI Petrópolis. Quem não conseguir ver pela TV fechado, devido ao cabeamento, pode vê-lo ao vivo, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Ainda assim, se não conseguir ver ao vivo, lá estará armazenado os programas. Se manifesta, em especial no Facebook e no YouTube é possível, dê suas opiniões, coloque seus comentários, seus pontos de vista. Podem ter certeza que nós os observaremos e levamos sempre a sério aquilo que nos é dito. Meus amigos, só nos resta agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela oportunidade, pela paciência de nos ouvirem, por teres nesse momento nos tratado com tanto carinho, com as emissões fluídicas que dirigiram a nós, a ponto de fazermos um programa descontraído, com bastante informação e certíssimos da acolhida que vocês nos forneceram. Desejamos a todos uma ótima semana, que Jesus continue e que nós continuemos juntos nessa trajetória. Meus irmãos, os nossos carinhos e os nossos respeitos, uma ótima semana, como foi dito, e que a paz envolva a todos nós. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, que Deus nos acompanhe.